Olá amigos, todos sejam bem-vindos a mais um vídeo Meditando na Palavra de Deus. A nossa meditação ela tem por título Quem é o Senhor? Quem foi que disse essas palavras? Quem fez essa indagação? Êxodo capítulo 5, verso 2 diz assim: Mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Foi Faraó quem disse essas palavras. Agora, Faraó ele falou essas palavras de uma maneira orgulhosa, de uma maneira incrédula. Aqui diz assim: Faraó viu a poderosa atuação do Espírito de Deus, viu os milagres que o Senhor realizou por seu servo. Recusou, porém, obediência ao mandamento do Senhor. O rei rebelde indagara orgulhosamente: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Êxodo capítulo 5, verso 2. E quando os juízos de Deus sobre eles caíram, cada vez mais pesadamente persistiu na obstinada resistência. Rejeitando a luz do céu, tornou-se duro, insensível. A providência de Deus estava a revelar-lhe seu poder. E essas manifestações não reconhecidas foram o meio de endurecer o coração de Faraó em relação a maiores luzes. Aqueles que exaltam suas próprias ideias acima da vontade de Deus, claramente especificadas, estão a dizer como fez Faraó: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Quem são os que podem estar no estado de Faraó, que pode estar na mesma situação? Aqueles que exaltam suas próprias ideias acima da vontade de Deus claramente especificada. Esses estão a dizer como fez Faraó: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Cada rejeição da luz endurece o coração e obscurece o entendimento. Cada rejeição da luz, Deus está enviando luz, mas se há uma rejeição a essa luz, se endurece o coração e obscurece o entendimento. E assim os homens acham cada vez mais difícil distinguir entre o certo e o errado, e se tornam mais ousados em resistir à vontade de Deus. Em Hebreus, no capítulo 3, o verso 7 diz assim: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, o verso 8 diz, não endureçais os vossos corações. Então, nós podemos estar numa situação terrível, assim como Faraó. O Espírito Santo, ao falar, nós endurecermos o nosso coração, ficarmos com a mente obscurecida e não termos discernimento. E assim ficarmos em trevas. Jesus, ele quando estava diante de Pilatos, no capítulo 18 de João, versículo 37 diz assim: Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade, ouve a voz de Cristo. Ouve Jesus a falar. Que não sejamos como um Faraó, que endureceu ao falar as palavras de uma maneira orgulhosa, de uma maneira incrédula. Quem é o Senhor para que eu deixe ir Israel? Continuando, a meditação diz assim: Aquele que cedeu uma vez à tentação, cederá mais facilmente segunda vez. Cada repetição do pecado diminui seu poder de resistência, cega os seus olhos e suprime a convicção. Cada semente de condescendência que é semeada produzirá fruto. Deus não opera milagres para impedir a ceifa, a colheita.
Aquele que manifesta dura incredulidade, uma obstinada indiferença à verdade divina, não está senão a colher o fruto do que ele próprio semeou. É assim que multidões vêm a escutar com rígida indiferença. Verdade que outrora lhes abalava a própria alma. Semearam negligência e resistência à verdade, e tal é a colheita que fazem. Uma colheita terrível, de incredulidade, de resistência à verdade. Que eu e você possamos prontamente ouvir a voz do Senhor, não endurecer o coração, sermos obedientes aos seus mandamentos e sermos fiéis até o fim. Até a próxima para mais uma meditação da Palavra de Deus.